Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos continuando aqui o capítulo de número 7 do livro O Poder da Presença. Enquanto os voluntários conservavam aquelas expressões, pedia-se que avaliassem suas emoções. Leiden contou que precisava daquelas avaliações para excluir qualquer erro, porque às vezes emoções podem criar mudanças indesejadas na atividade muscular facial. Mas mais uma mentira para confundi-los. Mesmo após excluir todos os participantes que desconfiavam do que vinha ocorrendo, Laid constatou que os voluntários se sentiam zangados quando faziam uma expressão zangada e felizes quando faziam uma expressão feliz. Um deles chegou a relatar: quando minha mandíbula estava trincada e minhas sobrancelhas abaixadas, tentei não ficar zangado, mas aquilo combinou com a minha postura. Não estou num estado zangado, mas vi meus pensamentos vagando por coisas que me deixavam zangado, o que é meio bobo, acredito. Eu sabia que estava num experimento e que não tinha razão para me sentir assim, mas perdi o controle. Em um famoso artigo de 1988, Fritz Streck, Leonard Martin e Sabine Stepper foram ainda mais longe, descrevendo os resultados de um estudo que testou o que então passou a ser conhecido como hipótese do feedback facial. Sem explicar porquê, instruíram participantes a manter uma caneta na boca, de forma que o gesto envolvesse os músculos tipicamente associados ao sorriso. Outros participantes selecionados aleatoriamente foram instruídos a manter uma caneta na boca de modo a inibir os músculos do sorriso. Todos os participantes receberam histórias em quadrinhos para ler. As pessoas na situação do sorriso acharam os quadrinhos bem mais engraçados do que aquelas incapazes de sorrir. Essa experiência foi repetida no Japão e em Gana, e estendida com o uso de diferentes métodos e a análise de diferentes resultados. Por exemplo, em outros experimentos, pessoas cujos músculos foram induzidos a sorrir demonstraram menos preconceito racial. Conforme pesquisadores descobriram nas décadas seguintes, o feedback facial não se limita ao sorriso e ao bom humor. Também induz emoções negativas. Num estudo conduzido por uma equipe no Japão, quando pesquisadores pingaram água perto dos canais lacrimais dos voluntários, estes se sentiram bem mais tristes do que aqueles aleatoriamente designados para não chorar. Hum. Em outros estudos, pesquisadores forçaram participantes a franzir o senho, colando esparadrapos em seus rostos ou simplesmente pedindo que juntasse as sobrancelhas, induzindo assim um aumento nas sensações autorreferidas de tristeza, raiva e aversão. Assim como encenar determinadas expressões desencadeia as emoções correspondentes, impedir tais expressões pode bloquear as emoções. Uma descoberta que vem sendo aplicada ao tratamento da depressão através do uso de Botox. Gente, cada coisa que eu estou aprendendo. Quando franzimos a testa, certos músculos nela, que Darwin denomina músculos da tristeza, são ativados. O Botox, a toxina botulínica, paralisa temporariamente esses músculos, reduzindo assim as rugas na testa e entre as sobrancelhas. A paralisia temporária também reduz o feedback desses músculos para o cérebro. Indícios iniciais de que injeções de botox poderiam afetar as emoções surgiram a partir de um estudo de 2009 que comparou o grau de depressão em mulheres que receberam injeções de botox na testa e mulheres que receberam outros tratamentos cosméticos entre 7 dias e 3 meses antes. As receptoras de toxina botulínica botulínica A ficaram bem abaixo do outro grupo numa medição da irritabilidade, depressão e ansiedade.
As notas anteriores aos tratamentos não estavam disponíveis. Isso se deu apesar de não haver diferença significativa entre os dois grupos na autoavaliação da atratividade. A descoberta é fascinante, mas um pouco difícil de interpretar, dado que os pesquisadores não haviam designado as mulheres aleatoriamente a determinado tipo de tratamento e não haviam coletado uma avaliação pré-tratamento das sensações de irritabilidade, depressão e ansiedade das avaliadas. Outro grupo de pesquisadores realizou um teste controlado e aleatório em homens e mulheres com depressão resistentes ao tratamento. Metade dos voluntários recebeu injeções de botox na testa e metade placebo. 6 semanas depois, os voluntários do botox tiveram níveis de depressão 50% inferiores em relação ao início do teste. Os níveis dos voluntários de controle caíram apenas 10%. Será que isso significa que o botox cura a depressão? Antes que você resolva espantar a tristeza junto com as suas rugas, vejamos outro estudo realizado pelos psicólogos sociais David New e Tanya Chartrand. Eles compararam voluntárias que haviam recebido botox para amenizar rugas na testa e pés de galinha com mulheres que tinham recebido injeções de preenchimento dérmico, que não interfere na comunicação entre os músculos e o cérebro. Cerca de 2 semanas após o procedimento, New e Chartrand pediram que as voluntárias realizassem uma tarefa de computador em que viam, uma de cada vez, 36 fotografias em preto e branco que mostravam os olhos de pessoas e a região circundante, mais ou menos a região que seria coberta por uma máscara de dormir. O que tornava aquelas fotografias notáveis era que cada uma expressava uma emoção sutilmente diferente. Por exemplo, as pessoas pareciam irritadas, cheias de desejo, confusas, pensativas e assim por diante. A tarefa das mulheres era identificar a emoção correta em cada foto diante de uma lista de 4 respostas possíveis. As mulheres que receberam botox tiveram mais dificuldade. Em média, foram 7% menos precisas do que as outras mulheres na hora de interpretar as pistas emocionais sutis ocultas nos olhos das pessoas. Como explicar essa dissociação? Ela ocorre porque uma das formas básicas de decodificar as emoções dos outros é imitando automaticamente suas expressões faciais. Na vida diária, essa imitação é tão sutil e breve, leva cerca de 1/3 de segundo, que nem sequer nos damos conta de que está acontecendo. Mesmo assim, pela magia do feedback facial, essa imitação permite-nos sentir e entender as emoções das outras pessoas. Mas a toxina butolínica A, ao desativar nossos músculos faciais, impede esse processo. David Mill explicou: a imitação nos fornece uma janela para o mundo interior das outras pessoas. Ao desativar a imitação, o botox torna essa janela um pouquinho mais sombria. E essa não é a única razão para aceitar suas rugas. Lembre-se de que o botox às vezes atinge músculos e rugas relacionados a expressões emocionais negativas e positivas. Não apenas o franzir da testa, mas também o sorriso, que envolve a contração dos mesmos músculos em torno dos olhos que causam os pés de galinha. É difícil se sentir mal quando você não consegue franzir o senho, mas também é difícil se sentir feliz quando você não consegue sorrir totalmente. Em suma, ao paralisar ou relaxar os músculos que nos permitem expressar emoções reais, ofuscamos nossas experiências emocionais e nossa capacidade de reconhecer as emoções nos outros. Tornamo-nos como aqueles pacientes de insuficiência autonômica pura, menos capazes de nos conectarmos. Neu disse: é meio contraditório. As pessoas usam botox para melhorar suas interações sociais. Você pode parecer melhor, mas talvez sofra porque não consegue interpretar as emoções das outras pessoas também.
Existe uma lição aqui. Seja gentil com seus pés de galinha e eles serão gentis de volta e tornarão mais fácil para você ser gentil com os outros. Desde a época em que William James propôs sua teoria controversa, corpo-mente das emoções, reunimos diversas pesquisas experimentais que atestam. Em recente resenha dessa literatura, os psicólogos James Laird realizou o experimento do feedback facial original e Catherine Lacasse concluíram o seguinte: em literalmente centenas de experimentos, quando expressões faciais, comportamentos expressivos e reações viscerais são induzidos, as sensações correspondentes ocorrem. Em cada tipo de manipulação comportamental, uma variedade de sentimentos foram induzidos ou reforçados. Impedir as expressões tem reduzido muitos desses mesmos sentimentos. A conclusão razoável disso tudo, segundo a nossa crença, é que James de fato estava certo. Os sentimentos são consequências do comportamento emocional e da reação corporal. Até aqui, viemos falando sobre o impacto de pequenas mudanças nos músculos que controlam o rosto. E se descermos para os músculos e ossos que comandam nossas expressões abaixo do pescoço? Nossos ombros, braços, mãos, troncos, pernas e pés também se expressam. Existirá algo como feedback corporal? Podem nossos corpos nos ensinar a nos sentirmos poderosos, confiantes, calmos e sincronizados? Podem nos levar à presença? Presença através do corpo. Ele caminhou ao longo do rio Lee, as mãos às costas. Um novo passeio para ele, amplo e público. A postura de um homem pensante. Ele gostou da postura, achou apropriada a ideia de si mesmo. Colum McNamee, Transatlantic, descrevendo Frederick Douglass. A ideia do eu é um conceito intrigante. O eu pode, presumivelmente, ser qualquer coisa que você queira. Pode até ser novo, mas isso não o torna insincero ou inautêntico. Apenas indica que você consegue pensar em si de determinada forma e depois dar passos para trazer esse eu à existência. No exemplo acima, de um romance de 2013 de Colum McNamee, os passos são no sentido literal. Frederick Douglass, o ativista para os direitos civis dos negros americanos do século XIX, percorreu um caminho novo, adotou uma postura nova e gostou daquilo. Achou que eu conduzia a ideia da pessoa que ele julgava ser. Nossos corpos, sugere McNamee, não apenas nos conduzem aonde queremos ir, eles podem ajudar a nos tornarmos quem queremos ser. E como estamos prestes a descobrir, os indícios parecem conduzir, confirmar. Se nossos corpos conduzirem para determinado lugar, é para lá que nossas mentes e emoções seguirão. Para entender esse fenômeno, será bom ver o que acontece quando o corpo nos trai, trancando-nos num estado defensivo, temeroso, hipervigilante, em vez de nos conduzir a um poder pessoal maior. Estou falando do estresse pós-traumático. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não me importo com a ruga do sorriso, desde que o Botox esteja aqui. Agora que eu descobri que ele também pode diminuir o estresse e a depressão. Brincadeiras à parte, vejo vocês na continuação desse capítulo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Até mais!